Nosso assunto agora é política, eleições 2022. Vamos com a nossa sequência de entrevistas com os candidatos a vice-governador. Nós conversamos hoje com o professor Joselito Tucaratê, que é candidato a vice na chapa de Gustavo Henrique do Patriota. Ele é professor com licenciatura plena em Educação Física, é professor faixa preta, 5º Dan. Entra, neném, pra tu ver. E é líder, ele foi líder estudantil, presidente do Centro Colegial dos Estudantes Piauienses de 82 a 84, candidato a vereador em 2012, Pátria Livre, não é isso, candidato? Em 2012, 16 pelo PEN, em 2016, e 2020 pelo Republicano. Poeta, com um único livro que é Misturas, né, escrito e publicado domiciliarmente. É empresário do ramo de academia, funcionário público municipal aposentado e exerceu várias coordenações na CEMEL em Teresina. Candidato, muito obrigado pela presença. O senhor tem 20 minutos. O tempo vai ficar na tela e quando nós nos aproximarmos de 2 minutos, o senhor vai ser avisado com o sinal sonoro. 1 minuto, o senhor será avisado novamente. O espaço é livre e o senhor pode responder da forma que o senhor quiser. Não há nenhuma limitação, não há nenhum tipo de restrição. O senhor tem uma história, como o tempo passa a contar a partir de agora, o senhor tem uma história, nós resumimos aqui, o seu currículo é muito maior, mas o senhor tem uma história no esporte, o senhor tem uma história que vem desde a liderança estudantil, desde a época da escola, quer dizer, numa época até mais complicada do que hoje, para se fazer política naquela época estudantil, a época até do regime militar. Regime militar. Né? E eu pergunto se o senhor enfrentou o regime, o senhor foi perseguido, o senhor teve, digamos, sua liberdade ameaçada durante esse período? Por um período, né, de 79 a 82, bastante conturbador, né, da ditadura, estive sob o auspício da Polícia Militar, Secretaria de Segurança e também da Polícia Federal. Por conta dos nossos movimentos estudantis. No Piauí não havia ainda movimento dessa estipe. Quando, por consequência de uma tomada de uma carteira estudantil, de uma pessoa, integrante de um grupo de quadrilhas, né, a gente ia concorrer na Praça Saraiva, nesse tempo tinha concurso de quadrilhas na Praça Saraiva, e o Saci foi em primeiro lugar ali na redondeza, ali, Parque Piauí, Bela Vista, Saci, e ficamos como para representar. Nesse tempo que a gente foi até o centro da cidade, no ônibus, tomaram uma carteira de um estudante. Por conta disso, não que eu me vanglorie disso hoje, mas na época era dessa maneira, o coronelismo imperava muito, então era muito assim, é do meu jeito e pronto. E os estudantes também não ficavam muito calados nesse tempo, não aceitavam tudo por tudo. Logo tinha uma disciplina muito respeitosa pelos pais, e era para tirar nota e respeitar os professores. Mas isso nós não calamos de jeito nenhum. Tanto que pela primeira vez, no Piauí, se registrou um movimento dessa estipe. Foi quebrado um ônibus na Praça do Saci, fui preso mais o Rezende e o Melquites, 2 integrantes da casa de estudante, e passei uma tarde, uma noite e uma manhã naquele calabouço ali do Centro de Artesanato. Central de Artesanato ali, exatamente. Justamente. O senhor ficou lá naquele buraco lá dentro ou ficou em uma das celas? Não, no buraco mesmo lá. Aquele que fica perto daquele... Só não fiquei lá empendurado lá porque o carcereiro, já simpatizante da nossa causa, né, pediu que eu ficasse por debaixo das escadas, já prevendo talvez alguma coisa em relação a mim. Quem não conhece, o professor está falando aqui, quando você entra na Central de Artesanato, lá quase no meio mesmo ali... Na esquerda, você já vai para a esquerda. Tem ali é um buraco, uma espécie de buraco, onde as pessoas eram colocadas ali. Eram colocadas lá e torturadas e ninguém sabia. Ninguém sabia. E depois que o... Quer dizer, só lembrando, professor, que naquele tempo o centro não era da forma que é hoje, era uma área mais, digamos, despovoada, mas não era tão movimentada. Não, de jeito nenhum. Pela manhã, logo que fomos pegos, pelo cabo evangelista, que nos colocou numa viaturazinha num Fusquinha, né, fomos levados para o Junqueira não quis saber da gente de momento e mandou para a Polícia Federal, porque disse que aquilo era subversão, tinha que ser tratado com a Polícia Federal. Numa tarde que fui interrogado, já estava separado dos outros 2 meninos, os outros meninos tomaram outro rumo, e até 6 horas da tarde,
sendo interrogado. E aí, quando viram que aí não tinha muitos resultados ainda, por finalizar, aí me mandaram de volta da segurança. Aí foi que decidiram me guardar lá nesse calabouço. De manhã, já o Junqueira mandou buscar a gente. Mandou buscar a gente e, por surpresa minha, já passei, foi ser protegido por ele. Passei a casa dele ali onde era o antigo NPS. Sim. E passei lá umas 2 semanas com a esposa dele, me servindo café, almoçando, jantando, já sob proteção do Junqueira, que era o secretário de segurança na época. Mas a barra, para quem está nos acompanhando, hoje, a barra pesada. Pesada. Não era fácil, me encostaram porque era a casa do secretário, então. E depois das 2 semanas lá, eu fiquei quase 2 meses na casa do pai de Sambaíba, na Baixa Fria Palmeirais, porque nossas cabeças estavam a prêmio. O senhor está falando do Neto Sambaíba. Neto Sambaíba, falecido agora recentemente. Irmão do Teocírio. Teocírio Alencar. Isso. Né? Quer dizer, de lá para cá o senhor ficou sendo observado. Fui presidente da escola técnica, candidato. O senhor foi torturado alguma vez? Houve uma tortura psicológica, não teve física, mas a psicológica realmente é aquela coisa. Eu só tive mãe, praticamente, meu pai ainda é vivo, mas a rima de família, ele, né, nos deixou, tinha 5 anos de idade. Também não acho isso um problema, um defeito. Cresci do mesmo jeito, como foi educado. O senhor é um exemplo de superação desses problemas. Tranquilo. No Saci, a gente fundou grupo de jovens, a gente fundou a primeira discoteca, né? Logo depois veio a Moby Dick. Tempos bons, viu, meu amigo? Muito bom. Quem é meu contemporâneo pode dizer que foi muito feliz e é muito feliz. Aliás, eu me lembro dessa discoteca, é a Moby Dick, né? Mas, só que não é questão de falta de educação, não, que o professor não liga para isso. Quantos anos o senhor tem, professor? 59. Tem 47. Tem 47. Então não é tão distante assim, não. Nessa época, professor, no máximo era briga de não, a gente resolveu na pancada, era. E depois, no final das contas, ainda sai sorrindo. Sai sorrindo, é verdade. Hoje em dia, meu amigo, já não dá para... Mas, professor, aí o senhor, como nós dissemos aqui, entrou na política partidária. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta. O que é que o senhor acha pior? O regime militar ou esse sistema político que a gente vive atualmente, professor? Olha, o sistema militar cesseou muitas coisas, né, de direito do cidadão. Mas aí era um cesseamento declarado. Hoje não há um cesseamento velado. Que o que é pior. O que é pior? O que é pior. Justamente é isso que eu queria dizer, que pelo menos era declarado e você podia se declarar contrário a isso. Isso. Hoje não, é velado, é de uma maneira velada. E aí você fica suspeitando de todo mundo. O que acontece hoje na política deixa a gente muito com o pé atrás. Quem quer representar, porque só existem 2 maneiras de você exercer a democracia. Ou votando ou sendo votado. Não tem outra forma. E há aqueles que ficam em cima do muro e não resolvem nada. Não. Você tem que tomar um partido. Então, o meu partido hoje, que é o Patriota, retornei ao Patriota, que eu fui um dos seus fundadores, a convite do Gustavo Henrique, e eu lhe digo até o seguinte, que me causou surpresa, porque da reunião que eu não participei, foi que colocaram meu nome como sendo vice do Gustavo Henrique. Agora, professor, é uma luta desigual, né? Assim como era uma luta desigual na época da ditadura militar, quer dizer, você tinha na época da ditadura militar basicamente 2 correntes, né? Aqueles que pertenciam à resistência democrática, que era mais discurso, debates, ou seja, esses estudantes, esses jovens, adultos, enfim, a contraposição deles era a questão das ideias, e tinha a luta armada, que ia para a luta armada, os militantes da luta armada. E hoje, de uma certa forma, há um sistema também completamente desigual. Se a gente olhar, por exemplo, o Patriota, olhar o candidato a governador Gustavo Henrique, o senhor, quer dizer, todos que compõem um partido, nessa luta para concorrer, para debater ideias e propostas, a gente olhar as megas estruturas que a gente observou aí nas convenções, é desigual, né? Desigual. Veja bem, no nosso tempo, né, as pessoas que fazem hoje da nossa política são pessoas de movimentos atrás. Tem muitos que participaram. Tem muitos que participaram do meu palanque quando fui presidente do Centro Colegial de Estudantes Piauienses. Por exemplo? O Elton Dias, Osmar Júnior. Estava com o senhor lá na época? Estava lá, Luz Rufino. Aquela outra Luz, né, do PCdoB. Mas o Osmar Júnior e a Luz Rufino não são do comunista, PCdoB? Sim, mas fazem... Douglas, assim, hoje existe um sistema em que eles trocam figurinhas. Há um rodízio. Às vezes aquela briga é só, sabe, depois tá tapinha nas costas, tomando café lá fora. Então,
quando existe uma novidade que se propõe fazer diferente, né, se esses penduricalhos que tem nas secretarias, dá prioridade a 3 setores fundamentais da sociedade, como a educação, saúde e segurança, e tem proposta para isso, o povo tende a despertar. Você vê, quando cai na antipatia do povo, não tem como reverter, não há logística nenhuma que reverta isso. Tivemos esse exemplo na eleição passada agora, para a Prefeitura de Teresina. Não adiantou você ter todo terceirizado nas suas mãos, uma logística de verba... Foi um desastre, está sendo um desastre, mas o povo quis. Mas que houve logística, houve, tremenda. Então, que tal agora acontecer da mesma maneira? Aí estão polarizando a eleição entre duas candidaturas. Mas quem sabe, um dos que estão correndo por fora, realmente não esteja no paro depois. E aí, professor, pergunto ao senhor, como é que o senhor, o candidato Gustavo Henrique e todos os integrantes do partido, simpatizantes, como é que tem sido feito para quebrar essas estruturas, chegar mais longe? Primeiro, não tomar o voto para A ou B, principalmente federal. Nós não somos aqui nem Bolsonaro, nem Lula, nem Ciro, nem ninguém não. Nós somos aqui a bandeira do Piauí. Uma vez eleitos, nós vamos atrás de coisas para o Piauí. É isso que nós queremos, no social, na educação, na saúde e na segurança. São 3 secretarias que não queremos politizar de forma alguma. As outras poderemos até tecnicamente ver aqueles que... conciliar ali, ter político, podemos conciliar. E tal. Mas essas 3 são técnicas puramente técnicas. Do Poder Executivo, é do Gustavo Henrique. Já falo ele como governador. E pode, hoje, assim, tanto da mídia oficial, como tem da mídia também, as redes sociais, de uma hora para outra, pode viralizar o nome do Gustavo Henrique. Ele tem andado muito, tem sido bem recebido. Existe uma gama da população piauiense que não está nem para A nem B. Ainda não sei, quem sabe, pode ser. E se surgir outro? Gustavo Henrique. E vamos andar com ele. Eu vim para cá, para a sua TV, de bicicleta. É onde eu gosto de percorrer. Por uma opção de saúde física. Eu tenho até um carrinho lá que meu sobrinho me colocou à disposição. E não é porque gasolina está cara, não. Melhorou um pouquinho agora. Melhorou um pouquinho até. Mas está longe. Mas tudo na vida é uma questão de planejamento. Claro. Se a gente planejar, esse Estado sai do estado de falência que está e podemos sair... Rapaz, com 5 empréstimos, sem saber para o que foi colocado. Houve uma verba destinada para saúde durante a pandemia, houve para a segurança, para a educação. Cadê os precatórios? Cadê o salário piso, o piso salarial dos professores, que tem verba para isso? E está falido como? Eu não estou questionando ainda, porque isso é assim. Uma vez governador Gustavo Henrique, lá nós vamos querer saber. Tem auditoria? Vai ter. Nós estamos registrando tudo isso em cartório. Existe uma cláusula de renúncia nossa. Se a gente não cumprir uma proposta sequer, se a gente, nessa cláusula de renúncia, não renunciar por conta própria, pode ser causa de impeachment na Assembleia, porque vai estar lá registrado isso. Professor, com o passar do tempo, vindo lá, olhando para trás, os movimentos estudantis, enfim, muita gente que hoje ocupa cargo público, esteve com o senhor lá, o senhor acha que ao longo do caminho, passando aí pela ditadura militar, a redemocratização, quer dizer, eleições indiretas, depois a redemocratização, quer dizer, a partir da eleição do Collor, enfim, esses nomes que estavam com o senhor, enfim, que faziam o movimento estudantil, que se contrapunham ao regime militar, esses nomes foram tomando caminhos diferentes, professor? O que é que unia esses nomes naquela época e que não os ideais, existiam ideais. Ao longo do tempo, essas pessoas se perderam. Eles passaram a politicar pelo partido e não pelo povo. É eleição entrando na eleição. Mal se ganha uma, já se planeja outra. Quer dizer, terminou essa aqui, já estão pensando na próxima. Já estão pensando, a prefeitura mal ganhou a eleição, já em janeiro já estavam cogitando uma terceira via, botando não sei quem para ser candidato. A prefeitura tem candidato a deputado estadual e federal. Na hora que cair esse nome na língua do povo, no pensamento do povo, vai ser detonado. O povo está ficando alerta. A gente fala em educação, mas a mídia, de uma maneira geral, está politizando o povo.
A logística é grande, o povo vai receber, mas vai saber em quem votar. Pode ter certeza disso, Douglas. Mas a mídia toda ou parte da mídia? Pode escolher errado. Não, eu digo, o senhor mas fala mudança mídia, vai ocorrer. O senhor fala mídia, por exemplo, aqui na TV O Dia, no Semo Dia, a gente tem dado espaço a todos os candidatos. Não, sem acusar, não estamos acusando aqui em si, assim... o senhor fala pai da grande mídia, né? Isso. Existe a mídia partidária. Aí, professor... Existe o partido político. Aí, baseado no seu raciocínio, a gente pode dizer o seguinte, que assim como o senhor fala, que a população vai rejeitar certos nomes, a população também rejeita certos veículos também que se comportam de determinada forma, que não seguem o caminho da isenção, da pluralidade. Com certeza, com certeza. Veja bem, nós temos... Tá uma mistura hoje, né, professor? Parte da mídia, politicagem, é uma confusão. Isso aí é no sentido de desnortear o povo. Desnortear o povo, deixar ele desnorteado. Tão embriagado por tantas discussões bestiais, que no período da eleição acha que pode comprar por qualquer coisa. É o que eu lhe pergunto. Eu sempre digo aqui o seguinte, eu acho que se cria muita espuma, mas o essencial não se discute. Não se discute. Quando você vai tirar a espuma e descobrir o que está lá embaixo realmente, já se passou a eleição. Quer dizer, essa briga em rede social, confusão, ação na justiça, troca de acusação na mídia, isso vai tomando tempo. Douglas, eu acho que assim, o meu conceito de uma boa escolha de voto não está por partido. Eu acho que as pessoas deveriam escolher pessoas. Eu lhe conhecendo como pessoa que você é aqui, eu posso sair daqui com um conceito maravilhoso de reportagem, de emissora que você trabalha. Se eu escolher a pessoa. Se eu for escolher a mídia de uma mídia que pegar o geral aí vai ser tendencioso. Uma coisa tanto repetida vai terminar dando. É o que eles fazem durante a eleição. Era a máxima nazista. Uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Né? Agora, se eu tiver com a verdade e te educar com a verdade, tu vai ser educado. Como é que está a chapa proporcional do Patriota? Assim, nós temos o Dom Lógico, candidato a senador, um ótimo nome. Teve aqui conosco. Agropeca é uma pessoa do agronegócio, tem a sua esposa, isso, que é piauiense, ele veio lá do sul para cá, né, para poder investir no Piauí, está investindo, né, dando emprego a muita gente, e a sua mulher, que é piauiense, é casado com a piauiense, é candidata a deputado estadual. Gustavo Henrique, não precisa se falar, foi candidato a senador e teve uma boa votação, uma pessoa diplomática, sabe conversar, não tem esse negócio de A ou B, não. O que é melhor para o Piauí, ele quer. Isso é bastante. E o segmento dos nossos candidatos, dos pré-candidatos, que a convenção é amanhã na Assembleia, estejam todos convidados. Aliás, só aproveitar, professor, faça o convite, amanhã. Amanhã, 9 horas, no plenarinho da Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. Nós estaremos lá, a convenção do Patriota. Então, convidado todo mundo amanhã, às 9, no plenário da Assembleia Legislativa. E continuando, os nossos segmentos, tem gente lá de várias áreas, do esporte, da igreja, né? Vários movimentos sociais, temos o da capoeira, temos outros, não vou citar mais não, para poder não pecar, né? E a minha área, que é o esporte, o social, nós tivemos várias escolinhas funcionando nessa Teresina, dando oportunidade ao jovem, ao adolescente, às crianças, para não ficar vulneráveis a outras situações de riscos, através dos esportes. Hoje, pessoas que são juízes, advogados, vereador, entendeu? Pessoas políticas que passaram nossas mãos, professores, pessoas de diferentes áreas da nossa cidade, do nosso Piauí, que passaram por nossas artes marciais e que hoje estão no bom caminho da vida. Então, o esporte, ele educa, ele previne. Agora, só que as políticas sociais, elas só acontecem de uma maneira, vamos dizer, entre aspas, individualizada na época de eleição. O senhor não enxerga, por exemplo, a questão do esporte como uma política permanente? Não, de jeito nenhum. Você vê nossa Fundação do Desporto, ela é um cabide de emprego. É um cabide de parentes de prefeituras. Né? Então, assim, nós queremos realmente uma fundação que atenda todos os 224 municípios de uma maneira sóbria, transparente,
equitativa, entendeu? E realmente para o que se destina. Não pode viver, como algumas secretarias municipais, apenas de emendas parlamentares, que essas são injetadas nas secretarias, mas retornam para o próprio político que enviou essa emenda. Quer dizer, e é verdade, algumas secretarias você recebe lá o cargo e o prédio, mas só o cargo e o prédio, não tem nada, quer dizer, tem que ficar mendigando. Não tem uma dotação orçamentária, nada. Tem que medigar uma emenda parlamentar. Uma emenda parlamentar, aí se destina 100 mil, aí volta 70 mil para o vereador e 30 mil é que vai gastar de bola, de que equipe para poder dar na política. Ou seja, o que é feito ainda é muito pouco, quer dizer, é bola, uma equipe... Me pergunte se nos meus 37 anos de karateca eu recebi alguma doação. Nada, professor? Nada. Até um ginásio para poder fazer a competição, eu tenho, ainda hoje eu guardo o cheque de calção, para poder, se alguma coisa acontecesse, eu teria que deixar o cheque lá para o definitivo. R$200 eu aluguei, isso em 2009, o Verdão. Ainda hoje tem um cheque guardado. Tem cabimento isso, é uma coisa... E coisa que para poder você dar para um show privado, uma convenção partidária, você dá de graça. Pois eu tive, no tempo que eu não vou dizer nome nem nada, porque não é uma hora. Professor, nosso tempo está se esgotando, o senhor tem aí 30 segundos para se dirigir ao Piauí que nos acompanha, para fazer as suas considerações finais. Bem, já hoje... Eu aceitei esse convite do Patriota para ser candidato a vice-governador. Há dias eu vinha participando de reuniões, vi um grupo muito forte, né, de pessoas humildes, pessoas com ideias para o nosso Piauí, que pode engrandecer, e tendo à frente uma pessoa idônea, que é o Gustavo Henrique, né? Então, pelos ideais do Patriota, que há muito tempo eu não vejo isso em política partidária, vejo mais as pessoas lutando pelo partido, eu aceitei o convite. Tanto que eu estou aqui em primeira mão com o Douglas, dizendo que aceito esse convite e vamos trabalhar para um Piauí melhor, para nossas crianças, nossos adolescentes. A minha prioridade é o esporte. Através do esporte, de maneira geral, a gente não deixar as crianças à mercê da marginalidade. Não deixar nossas crianças vulneráveis para situações de riscos de uma maneira geral. Então, zelar pela saúde, pelo esporte e pela segurança, Patriota 51. Obrigado, professor, pela presença. Prazer recebê-lo aqui. O senhor sou de perto, já tinha ouvido falar, mas não tinha tido a oportunidade de conversar com o senhor. E a gente vai dar sequência amanhã com mais entrevistas com os candidatos a vice. Nessa segunda etapa, a primeira foi com os candidatos ao Senado, e nós teremos agora com os candidatos a vice. Depois será o nosso debate, no dia 17, debate com os candidatos ao governo do Estado, e depois a entrevista com os candidatos a governador. Eleições 2022 no sistema O Dia de Comunicação.